Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Alerj Debate de hoje, falando sobre os problemas de visão. Doutor Mário, no bloco anterior, o senhor citou aqui, por exemplo, o uso das lentes de contato que pode ser prejudicial. Em que casos isso acontece? A lente de contato, primeiro, a pessoa para usar a lente de contato tem que ser devidamente avaliada. Em geral, não tem nenhuma contraindicação, mas existem situações em que o uso é contraindicado. A pessoa não pode usar lente de contato. Tem que usar óculos por problemas detectados durante o exame médico. E uma vez que a pessoa está usando lente de contato, ela tem que ter cuidados rigorosos de asepsia e de acompanhamento, porque a lente de contato tem um corpo estranho. O olho não nasceu para você botar uma lente de contato em cima dele. Ele é um corpo estranho e controlado, a lente de contato. Então, tem que ter um acompanhamento regular. O que eu estava dizendo é que é relativamente comum a pessoa ter lesões na córnea por uso inadequado de lente de contato. E é uma das grandes causas que levam à indicação de transplante de córnea, quer dizer, úlceras de córnea, lesões na córnea por uso inadequado de lente de contato. Doutor Mário, então essas pessoas que a gente vê usando lente de contato colorida para ficar com tudo isso tem que ter acompanhamento, azul. Tem que ter acompanhamento. Não é que não possa, poder pode. É possível comprar sem receita médica? Não deveria ser, mas na prática o que acontece é que as pessoas compram. Eu já vi lente de contato em camelô. Eu também. Você já viu também. Então, não deveria poder, mas na prática... Agora, se você for pegar a embalagem das lentes, está lá escrito, as companhias têm. A lente deve ter um acompanhamento médico. Isso tem na bula de todas as lentes de boa marca, de laboratórios importantes, todos eles têm essa recomendação. Essa é uma questão relevante, porque mas o certo é a pessoa ser acompanhada medicamente. A lente de contato tem que ser considerada como se fosse um remédio. Que a pessoa compra achando que é só pela estética, às vezes, e pode ter um problema de saúde no futuro. Como o doutor Mário disse, é um corpo estranho. É um corpo estranho que está controlado, está em equilíbrio controlado com o seu organismo. Doutor Mário, tem uma questão também relevante. É comum a gente observar pessoas que têm e fazem uso frequente dos colírios. Enfim, essa é uma questão, tem pessoas que precisam realmente usar o colírio todos os dias, enfim, que circunstância é essa? E tem pessoas que usam, que não precisariam usar? A maioria das pessoas não precisa usar colírio, é? Porque o melhor colírio que existe é a nossa lágrima. A nossa lágrima serve para lubrificar os olhos e ela tem substâncias que protegem os olhos de infecção, de poeira. Então, se você tem uma lágrima boa, que está boa, e começa a usar colírio, você está diluindo a lágrima. Você diluindo a lágrima, ela está sendo menos eficaz. Agora, existem situações, uma situação comum, por exemplo, em pessoas já mais em mulheres do que em homens de mais idade, é a diminuição da produção natural de lágrimas, chamado olho seco. Aí você tem que usar lágrimas artificiais. Agora, o que é muito comum são pessoas que ficam com o olho irritado por alguma coisa, vai à praia ou vai à piscina, ficam com o olho vermelho. Eventualmente, você pode usar um colírio ou outro chamado vasoconstritor, mas as pessoas usam muito colírio à base de cortisona. A cortisona em uso continuado, ela aumenta o risco de infecção, pode provocar glaucoma e pode provocar catarata. Ao invés de ajudar, prejudica. Ela ajuda momentaneamente, deixa o olho branquinho, a pessoa fica satisfeita, mas o uso continuado pode levar a problemas graves. Glaucoma é um problema, inclusive em crianças. Eu já vi crianças usando colírio de cortisona, não sou só eu, vários oftalmologistas já vi crianças que vêm usando cortisona porque os pais, o olho fica vermelho, o pai ou a mãe pinga o colíriozinho, aí ficou branco, ficou vermelho, pinga de novo. A criança vai ter uma doença grave, que pode levar à cegueira. Esse é um alerta muito importante que o senhor faz aqui no programa. A automedicação é problemática. Mas o senhor também não diria que a circunstância hoje das grandes cidades, com a poluição que a gente enfrenta hoje, também não sobrecarrega demais? Sim, a poluição é uma das maiores causas de irritação nos olhos. Qual é a melhor maneira de evitar? Você sair do ambiente poluído, que nem sempre é possível. Pois é. Mas aí, nessas situações, a pessoa tem que ser avaliada para ver o que vai usar. Não é que não possa usar, mas tem que ser avaliada para ver o que vai usar. E outro problema dessa vida moderna nossa agora é a questão do uso do computador e da televisão, enfim. O que é mito, o que é verdade sobre os prejuízos provocados por esses aparelhos eletrônicos para a visão? Então, eu costumo dizer uma frase seguinte: o olho não gasta. Você pode usar, você pode ler à vontade, pode assistir filme à vontade. Não cansa? Cansa. Cansa. Cansa.
Esses aparelhos todos, eles não vão te causar uma lesão visual. Mas, por exemplo, quando você está assistindo televisão, ou um vídeo, ou um computador, em geral você está num ambiente com ar-condicionado, né? E, se você reparar, toda pessoa pisca um determinado número de vezes por minuto. Quando a pessoa está prestando muita atenção, a tendência é piscar menos. E aí você lubrifica menos o olho. Isso é que dá o cansaço e o desconforto. Certo. Quer dizer, o piscar menos. Então, ou numa leitura prolongada também, estudante, que, estou cansado, tal, é parar um pouquinho, descansar, tal, piscar umas 2 ou 3 vezes com mais força e depois voltar a assistir a sua televisão, o seu vídeo. Agora, não vão causar nenhuma doença no olho, o computador, a televisão, não causam doença nos olhos. Doutor, o que estabelece o movimento do piscar de olhos? É involuntário, a gente sabe, a gente não fica pensando nisso. Há um reflexo, quer dizer, o organismo sabe que de tantos em tantos segundos ele precisa baixar e subir a lágrima para distribuir a lágrima, porque a lágrima tem função de focalização também, função óptica, porque a lágrima vai sendo evaporada, ela é uma películazinha de líquido bem regular, conforme ela vai evaporando, aquilo fica irregular, a imagem, a gente não percebe isso, mas a imagem começa a ficar distorcida, e aí a gente pisca para focalizar novamente, adequadamente. Quando você tem atenção voltada para uma televisão, enfim, para um vídeo, o eletrônico que seja, você pisca menos? Quando você está prestando muita atenção, a tendência é piscar menos. Inconscientemente. Inconscientemente. E aí começa a arder, começa a incomodar. Fica vermelho, pela falta de lubrificação. Por a diminuição da lubrificação. Doutor, em relação às crianças, a gente vê que até bebês, às vezes, precisam usar os óculos. Isso. E nas crianças, por exemplo, que estão na idade escolar, no jardim da infância, ou um pouquinho mais avançado, como é que, por exemplo, as pessoas que convivem com essas crianças podem perceber que, de repente, ela tem uma deficiência visual, que aquilo está afetando o aprendizado, esse tipo de situação? A maior dica é a deficiência de aproveitamento escolar. Às vezes a criança é tida como relapso, ou criança que não quer estudar, e ela, em realidade, ela não está com uma visão adequada e perde o interesse. Então, esse é o principal, principalmente nas crianças de idade escolar. Uma outra coisa é que, se houver desvio de algum dos olhos, quer dizer, o chamado estrabismo, a criança tem que ser vista logo, porque alguma coisa de errado não é normal. Às vezes fala assim, espera crescer até 3, 4 anos para ver isso. Não. Em qualquer idade, bebezinho, o olhinho entrou, ele tem que ser visto logo. E o estrabismo é um problema que é facilmente curado? Como é que é a situação? O estrabismo de cirurgia? Depende, tem várias causas para o estrabismo. Pode ser grau, pode ser uma doença ocular ou pode ser só um problema de musculatura. Então, dependendo da causa, o tratamento é mais simples ou mais complicado. Mas o mais comum são os estrabismos causados por grau, pela hipermetropia, que é um determinado tipo de grau. E aí é fácil de corrigir com uma cirurgia? Corrige com os óculos. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Doutor Mário, obrigada pela presença. Deputado João Pedro, mais uma vez, obrigada. Eu agradeço. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. O Alerj Debate fica por aqui. Até a próxima.